Olá, meu nome é Jonathan Estré Pérez, sou aluno orientado pela professora doutora Jaciele Carolina Ferreira e eu vou apresentar então o nosso trabalho que foi desenvolvido aí ao longo do mestrado, que é intitulado como Atividade Elétrica dos Músculos da Coxa e Transmissibilidade em Baixas Frequências de Vibração de Corpo Inteiro. Agora travou. Ai, meu pai amado, que ódio. Olá, meu nome é Jonathan Estré Pérez, sou aluno orientado pela professora doutora Jaciele Carolina Ferreira e eu vou apresentar então o nosso trabalho que foi desenvolvido ao longo do mestrado, que é intitulado como Atividade Elétrica dos Músculos da Coxa e Transmissibilidades em Baixas Frequências de Vibração de Corpo Inteiro. Nos últimos anos, houve um aumento com pesquisas envolvendo a vibração de corpo inteiro e, e respostas neuromusculares. Isso se deve pelos benefícios que foram encontrados em alguns estudos nas respostas neuromusculares após o treinamento com vibração. Porém, a maioria desses estudos, eles investigaram altas frequências, utilizando sempre de 30 Hz ou mais. Pensando nisso, nosso objetivo, então, do estudo foi de verificar se o aumento da frequência de vibração promoveria o aumento da atividade elétrica dos músculos da coxa e redução da transmissibilidade para a cabeça em baixas frequências de vibração de corpo inteiro. Também foram testadas as correlações entre transmissibilidade e variáveis da composição corporal. Bom, a tabela 1, então, nós temos a amostra, a caracterização da amostra. Esse estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética seguindo esse número de parecer, e 15 adultos jovens saudáveis participaram deste estudo. Eles eram considerados ativos e fizeram 4 visitas no laboratório, sendo que a primeira foi realizada, então, a parte de aquecimento, seguido de teste de contração isométrica voluntária máxima, e também foram marcados onde seriam postos os eletrodos para nós estarmos verificando a atividade elétrica tanto do bíceps femoral quanto do reto femoral. Nas outras visitas, então, foram realizadas sessões experimentais. O indivíduo chegava ao laboratório, ele realizava um aquecimento no cicloergômetro de aproximadamente 5 minutos, depois exercícios de coordenação numa escala de agilidade, e então era posto os eletrodos e o acelerômetro na cabeça, e o indivíduo realizava então 4 séries de 30 segundos, com 30 segundos de descanso em uma das frequências de vibração que foram escolhidas para o estudo. No caso, nós utilizamos 5, 15 e 22. Os joelhos eles eram semiflexionados, na posição que o indivíduo adotou sobre a plataforma de semi-agachamento, um ângulo de 140 graus. Os cotovelos eram estendidos, os braços estendidos à frente, sem poder tocar a plataforma, olhando para um ponto fixo. E, então, ele realizava 30 segundos de vibração com 30 segundos de descanso em 4 repetições. Todas as visitas, as frequências, elas foram randomizadas. Bom, como resultado, que nós observamos? Que para a RMS do reto femoral, a frequência de 22 Hz foi a que promoveu, então, o maior aumento na atividade elétrica do músculo quando comparado das frequências de 5 e 15 Hz. A mediana da frequência ela não apresentou diferença entre as frequências analisadas. Houve correlação da RMS no reto femoral para a frequência de 5 e 15, entre 5 e 15 e 5 e 22 e 15 e 22. Também houve correlação para a RMS do bíceps femoral entre 15 e 22. Encontramos correlações também da mediana da frequência do reto femoral entre 5 e 15, entre as frequências de 5 e 15 e 5 e 22. A mediana da frequência do bíceps femoral não apresentou correlação significativa entre as frequências analisadas, e a transmissibilidade também não apresentou correlação significativa entre as frequências analisadas. Com relação à transmissibilidade, a frequência de 5 Hz foi a que obteve maior valor de transmissibilidade para a cabeça quando comparado, então, às frequências de 15
e 22 Hz. Bom, um dos objetivos desse estudo também foi verificar possíveis correlação entre variáveis de composição corporal e transmissibilidade. Nas frequências de 5 e 15, não foi observada nenhuma correlação significativa. Porém, quando analisamos as frequências de 22 Hz, encontramos correlação negativa para a dobra do tríceps, do bíceps, da axilar, do abdômen e total de dobras e também correlação negativa com percentual de gordura. E se nós ainda considerarmos um alfa de 90, ainda encontramos correlação com a massa corporal e o IMC, e também peitoral e dobra suprailíaca e circunferência da coxa. Bom, que então nós concluímos com esse trabalho? Que a frequência que mais se aproxima da faixa de ressonância do tecido-alvo, que foi a de 22 Hz aqui, obteve, então, a maior resposta neural da ativação e menor transmissibilidade para a cabeça. Porém, esse resultado é somente para o reto femoral, sendo que o bíceps femoral não apresentou nenhuma diferença. Também existe uma correlação negativa entre a transmissibilidade e algumas variáveis de composição corporal, e esse aspecto ele também deve ser levado em consideração quando for montar, quando for adotar um programa de treinamento com vibração de corpo inteiro. Porém, não podemos afirmar se essas frequências que mais se aproximam do tecido-alvo leva a um aumento significativo do desempenho do praticante, pois nós não desenvolvemos nenhum teste de desempenho, não realizamos nenhum teste entre pré e pós-intervenção com as diferentes frequências. Olá, meu nome é Jonathan Estre Pérez, sou aluno orientando da professora doutora Jaciele Carolina Ferreira e eu vou apresentar o nosso trabalho intitulado de Atividade Elétrica dos Músculos da Coxa e Transmissibilidade em Baixas Frequências de Vibração de Corpo Inteiro. Nos últimos anos, pesquisas envolvendo vibração de corpo inteiro têm ganhado destaque cada vez mais. Isso se deve aos efeitos benéficos observados no sistema neuromuscular após a vibração. Porém, na maioria dos estudos que investigaram a ativação muscular em baixas frequências, em altas frequências, eles utilizaram 30... Ixi, Maria, F total, né, John? Estudos que investigaram a ativação muscular em baixas frequências. Olá, meu nome é Jonathan Estre Pérez, sou orientando da professora doutora Jaciele Carolina Ferreira e eu vou apresentar o nosso trabalho que é intitulado Atividade Elétrica dos Músculos da Coxa e Transmissibilidade em Baixas Frequências de Vibração de Corpo Inteiro. Bom, nos últimos anos, pesquisas envolvendo vibração de corpo inteiro em seres humanos têm sido cada vez mais exploradas. Isso se deve aos benefícios observados no sistema neuromuscular após a vibração de corpo inteiro. Porém, poucos estudos investigaram a ativação muscular com frequências abaixo de 30 Hz. E sendo assim, o nosso objetivo, então, foi verificar se o aumento de frequência de vibração promove o aumento da atividade elétrica dos músculos da coxa e redução na transmissibilidade para a cabeça em baixas frequências de vibração de corpo inteiro. Também testamos correlações entre transmissibilidade e variáveis de composição corporal. Esse estudo ele foi aprovado, então, pelo Comitê de Ética, seguindo esse número de parecer. A tabela 1, ela apresenta, então, em média de desvio padrão, a caracterização da amostra. Participaram desse estudo 15 homens jovens saudáveis que foram considerados fisicamente ativos, onde eles foram visitar o laboratório durante 4 visitas. Na primeira, eles foram marcados com eletrodos, onde os pontos onde seriam verificada a atividade elétrica do reto femoral e bíceps femoral, e realizavam também o teste de contração isométrica, voluntária isométrica máxima. Da segunda à quarta visita, eram feitas, então, as sessões experimentais, onde o indivíduo realizava o aquecimento. Logo após desse aquecimento, ele subia na plataforma, onde ele adotava a posição de semi-agachamento, com os joelhos no ângulo de 140 graus. Os pés eram posicionados à largura do quadril, cotovelo estendido, olhando para um ponto fixo. E então ele realizava 4 séries de 30 segundos, com 30 segundos de intervalo, em uma das frequências
daquele dia, lembrando que todas elas foram randomizadas nas 3 visitas que se sucederam. Bom, os principais resultados. Com relação à ativação muscular, a RMS do reto femoral, ele obteve maior valor de ativação na frequência de 22 Hz quando comparado a 5 e 15. Já para a mediana da frequência, não encontramos diferença significativa, nem para o reto femoral e nem para o bíceps. Foram encontradas correlações significativas para a RMS do reto femoral entre as frequências de 5,15, 5,22 e 15,22, e na RMS do bíceps femoral em 15,22. Também foram encontrados correlação da mediana da frequência por reto femoral entre as frequências de 5,15 e 5,22. A mediana da frequência do bíceps femoral não apresentou correlação significativa entre as frequências e a transmissibilidade não apresentou correlação significativa entre as frequências analisadas. Com relação à transmissibilidade, a frequência, o que nós observamos, que a frequência de 5 Hz foi a que obteve maior valor de transmissibilidade para a cabeça, quando comparado a 15 e a 22 Hz. Com relação a possíveis correlações entre transmissibilidade e variáveis de composição corporal. As frequências de 5 e 15 não apresentaram correlações significativas, mas quando analisamos a frequência de 22, nós encontramos correlações negativas na dobra tricipital, bíceps, axilar, abdominal, com o total das dobras, a soma total das dobras e o percentual de gordura. E se nós considerarmos ainda um alfa de 90, ainda encontramos correlação com a massa corporal, IMC, peitoral, suprailíaca e circunferência da coxa. Bom, o que concluímos? Que a frequência que mais se aproxima do tecido-alvo, no caso de 22 Hz, foi a que obteve maior resposta neural e menor transmissibilidade para a cabeça. Porém, esse achado é somente para o reto femoral, sendo que o bíceps femoral não apresentou correlação significativa. E também houve correlações negativas entre transmissibilidade e as variáveis de composição corporal, e esse aspecto ele deve ser levado em consideração ao montar um programa de vibração de corpo inteiro. Porém, ainda não se pode afirmar que essas vibrações que se aproximam do tecido-alvo são as que geram melhor desempenho para o indivíduo, pois não testamos, não realizamos nenhum teste de desempenho entre pré e pós-intervenção.